Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan Jefferson, sou servidor do Tribunal de Contas da União desde os 19 anos e eu estou aqui para te dar dicas valiosas para você que estuda para concursos públicos ou que pretende começar e está iniciando nos estudos. Eu quero te fazer uma pergunta. Não sei se em algum momento, se você já fez alguma prova de concurso público, você estudou bastante, mas quando chegou na prova, se deparou com muitas questões, muitos conceitos em que você não sabia para onde ir, que você não sabia o que estava sendo cobrado. Aconteceu comigo no meu primeiro concurso. Eu estudei tópico por tópico do edital. Eu falei, cara, não tem segredo. Para passar em um concurso público, é só estudar todo o conteúdo do edital. E quando eu cheguei na prova, todo confiante, eu literalmente me ferrei. Me ferrei porque, primeiro, eu não tinha nenhum esquema de revisão que me fizesse lembrar o conteúdo que eu tinha estudado. Eu não tinha nenhum sistema contínuo de revisão. Tudo que eu estudei, minha memória descartou porque eu não estava revisando continuamente. Segundo ponto, que é o mais importante, eu tinha gastado muito tempo estudando conteúdos descartáveis, conteúdos lixo. Aí você me pergunta, como assim, Alan, conteúdos lixo? Está sendo cobrado no edital, não é importante estudar? Eu te falo com toda a certeza, não. Tem muito conteúdo descartável que você não precisa estudar. Simplesmente as bancas têm alguns assuntos que são queridinhos, que elas gostam muito de cobrar. Por exemplo, eu fui analisar uma prova do CESP de Direito Constitucional. E eu olhei o edital, as matérias que estavam pedindo para serem estudadas, e eu fiz uma pesquisa de quantos dispositivos, quando eu digo dispositivos eu quero dizer artigos da Constituição, parágrafos, incisos, enfim, qualquer afirmação que encerre uma regra. Eu pesquisei tudo que precisa ser estudado e eu listei 427 dispositivos, fora doutrina, jurisprudência, enfim. Desses 427 dispositivos, sabe quantos caíram na prova? Apenas 12 dispositivos caíram na prova. E quando eu fui olhar outras provas, eu via que, em média, esses 12 assuntos eram o que eram mais cobrados. Princípios como da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, direitos e garantias individuais, que está no artigo 5º da Constituição. E isso se encaixa em outras matérias também. As bancas inovam, sim. Elas trazem novas questões, sim, mas é um quantitativo muito pequeno. Elas gostam de repetir muitos assuntos. E essa é a grande sacada para quem tem um tempo de estudo, para quem já tem uma experiência a mais. Mas não se preocupe, você que nunca fez uma prova de um concurso público, eu tenho uma dica muito boa para você. Você conhece algum site de questões? Se não conhece, eu indico esse daqui, ó, Q-Concursos, questões de concursos. Nele você pode filtrar as provas anteriores, ver as disciplinas e também conseguir visualizar as matérias que são mais frequentes na sua prova. Então, minha dica é a seguinte, não perca tempo estudando conteúdos descartáveis. Se você analisar nas provas anteriores que é um tipo de conteúdo que não cai quase nunca, que raramente cai, então não perca tempo estudando essa matéria. Lembre-se que mais importante do que a velocidade de estudo é a direção. Gaste tempo com planejamento de estudo. Planeje primeiro, veja como estudar e principalmente veja o que estudar para efetivamente começar os seus estudos. Você já ouviu a história daqueles dois irmãos da roça? Pedro e Paulo. Os dois sempre tinham que ir longe, num rio, carregar água para poder trazer para casa, porque não tinha água encanada. Eles precisavam dessa água para tomar banho, para cozinhar, enfim, para suas necessidades. E um dos irmãos, o Pedro, falou, cara, tô tendo uma visão aqui, eu vou criar uma ferramenta em que a gente consiga carregar um maior volume de água. E aí o Paulo falou, cara, mas isso vai demandar muito esforço físico ainda. Mas Pedro, empolgado com a sua ideia, com a sua visão, foi lá e fez uma ferramenta, uma bugiganga, que conseguia carregar uma maior quantidade de água. Ele conseguiu até vender essa ferramenta para a vizinhança e todos ficaram muito felizes por causa dessa ferramenta. Já Paulo olhou aquilo e falou, funcionou, mas
eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um tempo fora estudando e vendo alguma outra alternativa. Foi isso que ele fez. Paulo saiu da cidade, foi para a capital, começou a estudar e um ano depois ele voltou com uma ideia genial. Ele conseguiu fazer um encanamento todinho até a casa e o único esforço que precisava era simplesmente abrir a torneira. Então, gaste tempo com planejamento. Veja o que é mais importante estudar, pesquise como é a maneira certa de estudar e eu tenho certeza que você vai se sobressair nos seus estudos. Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, compartilha, mostra para as outras pessoas que elas não precisam estudar determinadas questões que raramente caem em concursos públicos. Tá certo? Bons estudos para vocês e até mais.